Boas pessoal, aqui é o Renan, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Capa Blanca nos finais. Uma sériezinha destacando alguns dos melhores finais que o Capa Blanca realizou. Bem, na partida de hoje a gente vai acompanhar de brancas um rapaz chamado David Janowski contra de negras José Raul Capablanca. Janowski, que é conhecido por ser um jogador bastante tático, e Capablanca, por sua vez, conhecido por ser um jogador bastante posicional. Então, dois jogadores de estilos bastante diferentes, com certeza um duelo muito interessante de se assistir e de se analisar, é claro. Bem, vamos dar início então. Janowski dá início à partida com D4, temos cavalo F6 por parte do Capablanca, cavalo F3. A gente vai acompanhar o jogo hoje todo, mas vamos dar ênfase nos finais. Então a gente não vai analisar muito essa questão da abertura e tal, vamos passar um pouco mais rápido, tá? Embora eu acho que esse vídeo fique um pouco mais longo do que os demais, mas o importante é focar no conteúdo. Então vamos focar no conteúdo e vamos embora. Temos D5, C4, então, desafiando o centro, e o Capablanca joga C6. Provavelmente, talvez, né, muita gente defende que esse seja o melhor lance, uma vez que o avanço E6, por sua vez, prende o bispo de C8. Então, provavelmente, muita gente, né, gosta de defender esse lance C6 como sendo a melhor resposta. Essa é a conhecida defesa eslava. Bem, temos cavalo C3. Acredito eu que E3 também seja bastante popular, embora eu acredite que do mesmo jeito do lance E6, ele não deve ser mais popular porque ele bloqueia o bispo aqui de casas escuras. Então, nesse estágio do jogo, provavelmente E3 não deve ser o melhor lance. Talvez depois, quem sabe, muita, né, tem ideias de colocar, né, a galera tem ideias de colocar o bispo aqui, pressionando o cavalo. Enfim, por aí vai. Temos C6, temos então cavalo C3, seguindo a partida por parte do David Janowski. Eu esqueci de mencionar, essa partida foi jogada em 1916, na cidade de Nova York, ok? Bem, depois de cavalo C3 temos bispo F5 por parte do Capablanca. De acordo com a teoria, talvez esse não seja o melhor lance, embora a teoria na época ainda tivesse construção, não fosse muito desenvolvida. A gente sabe hoje que o melhor lance é jogar peão, tomar o peão em D5, tá? Aqui, perdão. Quer dizer, perdão. Bispo F5 pode não ser o melhor lance por causa de linhas como cavalo A4. O bispo provavelmente tem que se mover depois, por aí vai. E agora sim, dama B3, o Janowski também faz um lance que talvez não seja o melhor, de acordo com a teoria. Voltando aqui um lance, a gente sabe hoje que o mais preciso é o peão tomar o peão aqui em D5, agora sim. E com esse peão tomando o peão aqui em D5, pode ser algo do tipo cavalo toma o peão e só agora dama B3, atacando aqui o ponto em B7. Depois de cavalo toma o cavalo, peão toma o cavalo, e o jogo é bem equilibrado. As brancas têm uma pequena vantagem, mas nada demais. Aqui só é bom deixar claro que nessa posição aqui, após o cavalo tomar o cavalo em C3, se as brancas prosseguirem com dama toma em B7 com a intenção de ganhar a torre, as negras agora têm a opção de jogar cavalo D5, jogar aqui cavalo D5, voltando o seu cavalo, saindo do ataque do peão, e depois que a dama tomar a torre, é possível jogar dama C7, defendendo o peão aqui de A7, defendendo esse peão aqui de C6, e com a ideia de prender a dama adversária jogando cavalo B6. Então essa é a ideia. Depois de A3, por exemplo, cavalo B6, a dama está perdida. As brancas podem só tentar bispo F4, tentando distrair a dama adversária. Mas depois de cavalo tomar dama em A8, bispo toma a dama aqui, cavalo toma o bispo,
As negras ficam com 2 peças contra torre e peão das brancas. E embora assim, na contagem de material, naquela famosa contagem de peça vale 3 pontos, torre vale 5 e o peão vale 1, provavelmente as negras ainda ficam melhores. Eu mesmo preferia ter os 2 bispos e os 2 cavalos aqui do que ter uma torre e um peão. Mas essa discussão de teoria não é muito pra gente aqui agora. Depois de bispo F5, o lance do capa branca, tivemos dama B3, atacando imediatamente o peão de B7. E aqui o capa branca defende jogando dama B6. Janovski comete um pequeno erro, um erro estratégico, tomando a dama do capa branca em B6. Geralmente, quando as damas estão assim, opostas uma à outra, uma na terceira fila e outra na sexta, desse jeito aqui, geralmente quem toma comete um pequeno erro. A não ser que ele seja praticamente forçado a tomar. Mas geralmente tomar é um erro. Por quê? Antes de a gente dizer o porquê, a continuação correta provavelmente seria ainda tomar de novo o peão em D5. Depois de dama, toma dama em B3. A toma em B3, cavalo toma em D5. As negras têm um jogo bastante tranquilo, embora a vantagem ainda seja parcialmente das brancas. Mas tudo bem. Depois de dama B6, por que é um erro tomar imediatamente aqui em B6? Porque depois de o peão tomar dama em B6, temos o fato de que a torre negra vem para o jogo, né, ganha uma coluna aberta, sem precisar fazer muito esforço, e faz essa pressão aqui no ponto A2 direto, que impede o desenvolvimento da dama branca, da torre branca. E além disso, os peões negros aqui dobrados, eles não constituem necessariamente uma fraqueza. Eles só vão construir uma fraqueza se as brancas tiverem condições de atacá-los e aí explorar alguma coisa. Mas do jeito que está aqui, é praticamente impossível das brancas explorarem esses peões dobrados. Seguiu na partida. Peão tomou peão em D5, cavalo toma em D5, depois das trocas aí em D5 a gente chega nesse meio jogo bastante simplificado, onde as negras já praticamente estão igualadas, e agora é hora de desenvolver as peças, começar aí o desenvolvimento. Só agora as brancas jogam E3, provavelmente com a ideia de desenvolver o seu bispo ao longo dessa diagonal, jogando o bispo D2. Temos então cavalo C6, um lance desenvolvendo por parte do capa branca, bispo D2, tentando quem sabe evitar cavalo B4. E aqui a gente tem um lance incrível por parte do capa branca, um lance muito profundo, acredito eu, que é bispo D7, trazendo seu bispo de volta. Vamos parar para pensar por um momento aqui. Qual é a ideia do capa branca? O capa branca quer jogar E6 o mais rápido possível, né? Só que para jogar esse lance com segurança, ele tem que retirar esse bispo daqui. Porque ao jogar E6, as negras ficam suscetíveis a lances como cavalo A4, atacando o bispo, e provavelmente o bispo vai ter que ser trocado pelo cavalo. Tá? E linhas como trazer o bispo para uma dessas casas aqui, né, como C2 ou como E4, provavelmente pode ser complicado. Ele pode ser muito bem cair numa armadilha e perder aí essa questão. Então por isso, provavelmente por isso que o capa branca decidiu jogar bispo D7, não tendo chance de deixar seu bispo cair em alguma armadilha. E esse lance é incrível porque não só isso, retirando, né, preparando o avanço E6, inclusive mais pra frente ele pode suportar esse avanço B5 e até manobras como cavalo A5 e depois C4, colocando ele numa excelente casa, por que não? Temos então bispo E2, e esse é um lance duvidoso por parte do Janovski. Provavelmente bispo D3 seria o lance correto. Por quê? Porque agora a gente está chegando muito próximo do final. A gente já pode praticamente dizer que esse aqui é um final. E essa casa
E2 já podia ser, né, ficar livre para o rei, já deixar o rei no centro, que é muito importante no final. Porém, aqui seguiu bispo E2, Janovski não viu isso, provavelmente já prepara o roque. E aí, joga-se E6 para parte do Capablanca, como a gente viu, né, prepara do lance anterior. Janovski faz o roque, e agora o Capablanca joga bispo D6. Ao contrário do Janovski, né, ele deixa a casa E7 livre para o rei, pois o final está se aproximando. E como as damas já não estão mais no tabuleiro, essa ideia de deixar o rei no centro não é uma má ideia, né? E a posição também está relativamente fechada, então não tem como o Capablanca sofrer nenhum ataque repentino no rei, porque ele está no centro. Segue-se torre de Fc1, colocando a torre na coluna aberta. E aí rei E7, um excelente lance, deixando já o rei no centro, o melhor lance de todos, já conectando as torres também. Seguiu bispo C3, um lance estranho, né? Porque se você já coloca a torre na coluna aberta, por que fechá-la colocando o seu bispo aqui, né? Se fosse melhorar a posição do bispo, tentar fazer de outro jeito, não sei. Por enquanto não é muito possível fazer nenhuma melhora nessa posição, mas enfim. Seguiu o bispo C3. E aí agora a torre de HC8, de repente todas as peças do Capablanca vêm para a dama começar a fazer seu ataque, desenvolver as duas torres em colunas abertas, é muito importante notar isso. E agora A3. Como eu disse, né, as brancas têm que tentar se livrar desse problema de ter trocado as damas daquele jeito aqui, porque fica essa pressão, né, no peão A2 e a torre não pode, meio que não pode se desenvolver. Então ele joga A3, defendendo seu peão, mas esse lance ele permite que as negras tomem iniciativa com cavalo A5. E aí, não só com a ideia de ameaçar o garfo duplo, aqui em B3, mas também para C4, que é uma excelente casa. Temos então cavalo D2, evitando, controlando as duas casas que a gente mencionou antes. E aí, agora provavelmente, o Capablanca, qual é a ideia? Capablanca tem a ideia de jogar B5 para ter dois peões suportando a ida do cavalo até a casa C4. Porém, o Capablanca ainda não tem pressa. Ele vê o seguinte: ele percebe que as brancas também têm opções como o avanço E4. Tá? E aí, para evitar isso, o Capablanca faz um lance muito interessante. Ele não tem pressa nenhuma e joga F5, evitando já mais para frente essa questão aí. Seguiu, portanto, G3 por parte do Janovski. Temos B5, como eu mencionei antes, por parte do Capablanca. Começando aí a colocar mais defensores, aumentar o controle da casa C4. F3, provavelmente preparando para trazer o rei de volta para o centro. E aqui agora cavalo C4. E aí a gente chega numa hora que o Janovski não tem praticamente nenhum plano ativo. Ele tem que tentar fazer alguma coisa. Na partida ele entrega o bispo pelo cavalo, joga bispo, toma em C4. Mas provavelmente, né, meio que não tem assim um lance, esse lance é incrível, para as brancas é melhor, não tem. Mas rei F2 provavelmente teria sido melhor, onde as negras provavelmente poderiam jogar G5, não sei, tentando começar a expandir na ala do rei. Porém, tomar o cavalo em C4 provavelmente é um erro, porque depois que o peão toma em C4, as negras agora têm um par de bispos e elas acabaram desdobrando seus peões. E apesar que a posição parece relativamente fechada, mais pra frente elas com certeza podem abrir tranquilamente essa posição aí e o par de bispos vai ganhar muita força. Seguiu E4. Aqui provavelmente era a hora do Janovski jogar algo de bispo B4, tentando fazer essa troca aqui dos bispos de casas escuras, né? Tentar reduzir esse poder do par de bispos. Eu acho que provavelmente ele pode não ter feito isso porque tem uma continuaçãozinha, tá interessante. Depois de bispo toma em B4, peão toma em B4, torre toma em A1, torre toma em A1 e aí torre C6 tem essa ideia de trazer a torre para B6 para atacar o peão em B4. Então provavelmente por isso esse peão praticamente não tem condições de defesa. Então provavelmente por isso
que seguiu em vez disso é 4. Tá? O Capablanca decide simplesmente mover seu rei para F7. Tenta ficar mais próximo dos peões dela do rei, deixar eles muito longe. E temos E5, ganhando um pouco mais de espaço, mas aqui é bem tranquilo. O Capablanca pode simplesmente trazer seu bispo de volta para E7. E agora, aqui começa de fato nosso estudo de finais, né, um final multipeças. E o Capablanca começa a perseguir sua vitória usando o famoso princípio das duas fraquezas. Ele meio que já tem uma fraqueza na ala da dama, né, tanto de espaço como de maioria de peças, né, atacando pontos fundamentais, controle de casas fundamentais também. E a vantagem de espaço, lógico. E agora ele vai tentar começar a mobilizar o seu exército na ala do rei. Temos F4 e a gente começa a ver isso, né, praticamente já a gente vai começar a ver. Temos B5 logo, apoiando ainda mais seus peões na ala da dama. Temos F2, trazendo o rei para o centro. A ideia aqui de trocar bispos novamente pode não ser muito atrativa por causa daquela ideia, né? Depois que o bispo toma, peão toma em B4, agora a gente tem torre A4 atacando o peão, e depois que as torres forem trocadas, esse peão de B4 é um alvo fácil aqui, provavelmente com torre B8 é bem tranquilo de ganhar esse peão aqui. Então temos B5, rei F2, e agora torre A4, trazendo torre, né, ameaçando. E aí depois de rei A3 trazendo rei para o centro, temos torre de CA8 dobrando as torres, ameaçando agora o poderoso lance. Trazendo agora o poderoso lance B4, então é uma ameaça muito forte. Por isso que, né, uma vez que B4, esse peão aqui está cravado, o peão de A3 está cravado e tem essa ameaça aqui. Então, por isso que a torre sai da cravada, e agora temos H6. Capablanca começa a fazer uso do princípio das duas fraquezas, já que ele tem aspectos bons nos dois lados do tabuleiro. E provavelmente o avanço G5 está vindo aí. Seguiu o cavalo F3, depois de G5 ainda assim. Cavalo E1, provavelmente com ideia de defesa. Porém, o fato é que as torres negras agora têm uma mobilidade muito maior do que a das brancas, como você pode ver, e elas podem simplesmente sair de um lado do tabuleiro para o outro muito fácil. Com torre G8, para, né, aproveitar aqui a posterior abertura das colunas. Temos F3, peão toma em peão F4, abrindo a coluna para a torre, peão toma em F4, e agora a torre volta, torre de A8. E todas as peças negras são muito boas, a não ser esse bispo aqui em D7 que está um pouco bloqueado. Porém, as negras têm até ideias mais para frente de realizar o avanço B4 e tentar fazer uso do bispo aqui onde essa diagonal. Ou, inclusive, se o rei tivesse provavelmente em H7, né, a posição seria excelente, porque elas poderiam fazer essa manobra aqui e ativar o bispo tranquilamente. Porém, o Capablanca, ele prossegue com o jogo depois de cavalo G2. Temos torre G4, agora prepara-se aí a vinda da outra torre para G8. Depois de torre G1, com ideia de defesa, lógico. Temos torre de AG8, agora pressão muito forte em G2. Por isso que temos bispo E1, aí para tentar, né, com ideia de defesa mais para frente, quem sabe vindo para G3 com a ideia de aliviar essa fraqueza, essa pressão. E aqui agora você pode perceber o princípio das duas fraquezas. Por quê? Porque o bispo branco ele faz duas tarefas ao mesmo tempo. Ele monitora tanto o avanço B4 quanto ele monitora essa diagonal aqui. E aí, óbvio que ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque o Capablanca faz um lance brilhante, B4, um sacrifício de peão, sem nenhuma motivação tática, um puro sacrifício posicional. Para quê? A fim de trazer o seu bispo para o jogo, com a manobra bispo. Com a manobra. Deixa eu ver aqui se ficou tudo certo. Deixa eu só subir mais um pouquinho. Pronto. Com a manobra bispo
é A4, C2 e depois, quem sabe, aqui E4 com um cheque. Então, é um sacrifício, por sacrifício posicional para trazer uma peça para o jogo. Muita ideia, muita atenção aí nessas ideias que pode vir ajudar você mais para frente. Temos então peão toma o peão em B4 e agora bispo A4. O bispo ressurge com uma força tremenda, é muito instrutivo essa ideia desse sacrifício. Depois temos torre A1 atacando o bispo. Como a gente viu, o bispo tem a ideia de vir para aqui para C2 e ameaçar vir para E4. Por que não jogar torre C1 defendendo a casa C2? Se torre C1, temos agora um golpe tático bem interessante, que é torre toma o peão em F4. Isso é um cheque. E agora a gente tem, se o cavalo toma, a gente tá tomando lá em cima, né, a torre. E voltando aqui, se o rei toma, segue simplesmente bispo G5 com cheque. Depois de F3, o bispo toma a torre lá em cima em C1. Então é muito interessante aí, tá atento a essa possibilidade de golpes táticos. Siga o torre A1, atacando o bispo em A4. Temos o bispo C2 fazendo sua manobra. E agora bispo G3 tenta aliviar a pressão, uma vez que o bispo tá vindo aqui para E4. E a pressão em cima desse cavalo seria enorme. Então temos bispo E4, cheque de todo jeito. O rei vem para F2 e agora H5, né? E qual é a ideia? A ideia é avançar e ganhar o bispo que está preso aqui em H4. Seguiu torre A7, com o posterior sacrifício da qualidade. É a única chance de tentar escapar ainda. Defesa passiva vai levar uma vitória ainda mais rápida para o Capablanca. Segue torre A7, cravando esse bispo aqui. Segue agora bispo, toma o cavalo em G2, torre toma em G2 e agora H4, atacando o bispo. O bispo vem para H4 e aqui tem o sacrifício da qualidade, né? Torre toma em G2, o rei vem para F3, depois que a torre toma em H2, o bispo está caindo aqui, eles tomam e depois de torre H3 cheque, o rei vem para F2 e agora um lance muito bom, torre B3, né? Sem ter medo do bispo sair com algum cheque, é descoberto, porque as peças brancas estão, as peças negras, perdão, estão muito bem posicionadas em casas claras, então não tem nenhuma possibilidade de acontecer alguma coisa, de ameaçar alguma coisa. Como a gente vê, bispo G5 com cheque, o rei vem para G6, torre E7 ameaçando capturar o peão, não tem tempo por enquanto, porque as negras capturam em B2 com cheque, o rei vem para F3 e agora torre A8, a ameaça de mate aqui é muito forte. O rei negro praticamente tem poucos lances para se mover, né? E aqui depois de a torre tomar o peão E6 com cheque, o rei vir para H7, o Janovski, David Janovski, simplesmente abandona, porque ele praticamente já tá levando mate aqui né, com torre A3. E aí vamos supor que mesmo ele tente vir para cá, acredito que pode seguir ainda. Aqui ele é forçado a vir e a gente tem esse lance aqui, né, torre H2 com mate. Então o Janovski simplesmente decide abandonar a partida. Final extremamente instrutivo por parte do Capablanca. Me conta aí nos comentários o que você tem achado dessa série. Eu fico muito contente de ler os comentários de vocês. E além disso, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma das nossas novidades. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!